Olá, pessoas lindas e maravilhosas, como é que vocês estão hoje? A minha proposta para hoje, para este podcast, para além de vocês se sentarem confortavelmente e tirarem alguns minutos para estar presentes neste momento, é uma proposta de vos trazer aqui alguns temas de reflexão sobre a cultura japonesa, obviamente, e sobre um livro em particular. Então, este livro foi escrito por Masaki Ishiguro. E eu utilizo nas minhas aulas de estudos japoneses, de introdução aos estudos japoneses. É um livro muito pequeno, escrito numa linguagem muito simples e acessível, o que permite que qualquer pessoa, mesmo sem um background em sociologia ou antropologia ou história e cultura do Japão, possa contactar com verdades bastante profundas de uma maneira despreocupada, despreconceituosa. É claro que tudo isto depois exigirá mais reflexão, mais aprofundamento, mais background, mas ainda assim, se vocês pensarem em saber mais sobre a cultura japonesa e tiverem aquilo que se pode chamar um fascínio, uma paixão ou um interesse, eu acho que é uma boa maneira de começar. Agora, eu ainda não encontrei uma versão em português, o mais perto que eu encontrei foi uma versão em espanhol, e que para quem esteja interessado é muito fácil mandar vir da Amazon de Espanha, se estiver sediado em Portugal. Então, este livro chama-se 25 Hábitos Japoneses para Viver Melhor. Muitas vezes os livros denominados de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal têm uma fama negativa. Têm a fama de serem manuais do óbvio e de não acrescentarem nada ao conhecimento. Eu, ao mesmo tempo, concordo e discordo com essa afirmação. Já estive envolvida, inclusivamente, em ghostwriting de livros que podem ser classificados de livros de lifestyle e livros de autoajuda ou livros de desenvolvimento pessoal, porque normalmente sou ou ghostwriter parcial ou pelo menos consultora de coisas que têm a ver com o mundo do Extremo Oriente, em particular conceitos do Japão. E há muita coisa publicada, inclusivamente em Portugal e por editoras que operam no mercado português, que não têm conteúdo nenhum e são escritos por pessoas que não têm um background em estudos japoneses, ou chineses, ou coreanos, ou o que seja, ou estudos culturais, ou história, e que realmente só estão a pôr no mercado produtos, que por acaso são livros, mas que não ajudam ninguém, porque o conteúdo que eles têm não é verdadeiro. E depois, ao mesmo tempo, há obras absolutamente incontornáveis, de profunda sabedoria humana, que são também elas qualificadas como livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal. Então acho que não podemos pôr tudo no mesmo cesto, ok? Eu não vou pôr no mesmo cesto esses apontamentos cheios de equívocos de wannabes que não sabem do que é que estão a falar, eu não vou pô-los no mesmo cesto, por exemplo, que as meditações do Marco Aurélio, não é? Que é absolutamente uma bíblia do bem pensar e do reestruturar-se internamente dessa mente brilhante que foi imperador do Império Romano e é ainda hoje, através das suas meditações, uma luz que ilumina o mundo. Então, convido-vos a considerarem algumas ideias destes 25 hábitos japoneses para viver melhor, do Masaki Ishiguro. Se vocês ainda não têm convosco o vosso chazinho ou o vosso cafezinho, a vossa infusão, vão buscar, sentem-se e relaxem, porque nós vamos começar a ver o livro, ponto por ponto. O primeiro hábito do qual nos fala este autor é o hábito de ser amável com os demais e valorizar o outro. Esse hábito está normalmente subvalorizado nas sociedades contemporâneas, mesmo na sociedade contemporânea japonesa, mas obviamente também nas sociedades contemporâneas ocidentais, e está particularmente desvalorizado como hábito. E reparem que ele intitulou o livro 25 hábitos japoneses para viver melhor. Já vamos ver ao longo desses hábitos porque é que ser hábitos é mais importante de serem simplesmente comportamentos ocasionais.
Então, o hábito de ser amável com os demais e valorizar o outro, dos quais o autor nos fala aqui, ele dá exemplos, que é a maneira como se fala, o ser carinhoso, afetuoso, gentil, agradável, serviçal, afável e inclusivamente risonho e gracioso. Há uma coisa que o autor não fala aqui no livro, mas que eu vou acrescentar, que é o conceito de WA, o conceito de harmonia, particularmente harmonia de grupo, harmonia da relação com os outros. E eu diria mesmo que o A, mais do que harmonia, pode ser traduzido como uma ausência de fricção, uma ausência de resistência, uma fluidez no relacionamento com os outros. Há muitas pessoas que, em contacto com essa particular maneira de estar e de ser do Japão, classificam isto como uma espécie de falsidade, o colocar esforço em ser agradável e isso ser uma oposição irreconciliável com expressar as suas emoções autênticas. Preciso tirar já essa confusão do baralho. Realmente, na cultura japonesa, tanto ancestral como hoje em dia, há uma hipervalorização da afabilidade e agradabilidade das relações interpessoais, em desfavor dessa ideia egocentrada da manifestação supostamente autêntica das emoções do eu. Vamos desembrulhar isto. Quando existem pulsões egocentradas, que podem ser emoções de entusiasmo, mas também podem ser emoções de fúria, ou de nojo, elas não são necessariamente construtivas, nem para o eu próprio, nem para as relações interpessoais, desse eu próprio com o resto dos membros da sociedade. E nessa lógica, a cultura japonesa, mas também não só a cultura japonesa, se nós formos, por exemplo, à filosofia clássica, também assim era, valoriza a depuração, a filtragem e, se possível, até mesmo a sublimação dessas emoções, antes delas emergirem, ou através do processo consciente, melhor dizendo, para que a relação do eu com os outros membros da sociedade e até do eu consigo mesma seja uma relação marcada pela amabilidade e não pelo suposto autenticidade da expressão. Porque esse suposto não leva a uma evolução, não é? Não leva a um crescimento. Não leva a um caminho para o filósofo, não leva a um caminho para o Buda. Então acho que é muito importante, de certeza que o autor pensou nisso, colocar aqui como primeiro hábito para bem viver ser amável. Porque ser amável vai exigir desenvolvimento pessoal ao mais elementar nível. Reparem que na história da filosofia e das ideias do Ocidente, existe, porque a história da filosofia e das ideias do Ocidente tem raízes platónicas, então tem raízes acerca das ideias arquetípicas existirem à parte da percepção da realidade que nós temos, ou seja, vamos fazer aqui uma parte, se vocês não tiverem muito presente estas coisas do tempo da escola. No Platão existiria o mundo arquetípico, o mundo ideal, e depois o mundo das impressões ou das visões, independentemente um do outro. E, portanto, o ideal e o real são logo um pouco dicotómicos. Com a evolução da filosofia ocidental, depois apareceu uma outra ideia, baseada até em interpretações bíblicas, que é o ideal, a ideia do manicaísmo, a ideia de coisas irreconciliáveis, opostas. O manicaísmo é o bom de um lado, o mau do outro, e as coisas não se conciliam, não se mergem. E nós temos, por simples imersão, contextualização numa sociedade ocidental, nós temos esta ideia de que o autêntico é irreconciliável com o verniz depurado, mascarado. E que o autêntico será mais valorizado do que a impressão depurada, a impressão construída
que se construirá de propósito para a relação com o outro. Há sempre uma tendência quase visceral de conotar o que é o autêntico com o que é melhor e aquilo que é construído, aquilo que é civilizado com algo que é menos verdadeiro. Confundir autêntico com verdadeiro é um perigo muito grande, particularmente quando ainda não se está numa etapa de desenvolvimento, quer cognitivo, quer emocional, suficientemente depurado para trazer realmente plenitude e felicidade ao indivíduo e para trazer progresso e esperança às civilizações. Ser amável com os demais, valorizar o outro e ter comportamentos que deliberadamente constroem agradabilidade e gentileza nas relações interpessoais é um desafio, porque essa máxima, esse objetivo máximo, terá necessariamente que restringir, que controlar e, se possível, que reconstruir tudo aquilo que são ideias, impulsos, emoções e comportamentos que sejam contrários a esse ideal. E, portanto, é uma ferramenta de civilização, no melhor sentido, da mente humana e do coração humano. Na cultura japonesa, again, e não só, também nas culturas clássicas, o ideal do soldado, na cultura japonesa vamos chamar-lhe Budo. Na cultura clássica podemos chamar-lhe, por exemplo, o ideal de Kalokagathia, em grego, que é o guerreiro que é belo, atlético e bom. É o ideal de tudo junto. Essas culturas ancestrais, ou melhor, a verdade profunda que existe nessas culturas, o que nos diz é que o que simplesmente aparece no mundo e vem à natureza ainda não está na sua fase acabada, ok? As ideias do Rousseau têm muito impacto na nossa cultura popular, o Rousseau como intelectual do século XIX e o mito do bom selvagem e tudo isso, mas temos que contextualizar porque é que isso apareceu naquela altura, por causa da Revolução Industrial, etc. E que é um mito, ok? É uma reação àquilo que estava a acontecer no mundo. Há muitas coisas maravilhosas na natureza, mas a natureza selvagem e violenta da humanidade não é uma delas. Vamos passar à frente. Há muito mais para dizer acerca disto, mas vamos passar ao hábito número 2, que Masaki Ishiguro enumera aqui neste livro. O ideal número 2 é Kaizen. Busca para melhorar um pouco a cada dia. Kaizen é uma expressão japonesa que foi compilada a partir de dois conceitos. Kai como conceito de mudança e transformação, Zen como conceito de melhor ou melhorado. Então, Kaizen como a noção de melhoria contínua. E, aliás, Kaizen no Japão é uma trademark, é uma marca registada, porque ela foi desenvolvida pela, vamos chamar-lhe, conglomeração industrial, uma espécie de ajuntamento das várias indústrias e tecnologias no pós-guerra do Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, estando o Japão com a missão em mãos de se reconstruir inteiramente, mais até do que construir-se do zero, era construir-se do -5, não é? Devido ao estado em que o Japão estava no final da Segunda Guerra Mundial. Este conglomerado das indústrias e das tecnologias foi essencial para reconstituir o tecido industrial e depois económico do Japão. E alguma preocupação de intelectualidade em reconfigurar os métodos de produção japoneses levaram ao desenvolvimento deste conceito de Kaizen. Estou a ultra simplificar a história económica do Japão de 30 anos, mas enfim. Para o conceito em mãos, o que nos interessa saber é que isto foi primeiro aplicado num contexto de produção industrial, em que nas várias etapas da produção se pode observar
o que é que se pode melhorar nesta microetapa para que toda a linha de montagem ou para que todo o processo de produção seja melhorado, inclusivamente com o input, com a integração dos pontos de vista dos próprios técnicos, dos que executavam as tarefas. Aqui isto era uma grande novidade, porque em vez de ser um sistema que simplesmente é vertical e as ordens vão de cima para baixo, é um sistema que inclui melhoria contínua no próprio processo. Transportando isto para o dia a dia e transportando isto para os objetivos de desenvolvimento pessoal, este autor explica como o conceito de Kaizen enfatiza a constituição de hábitos e a melhoria de microetapas ou microtarefas e o impacto que isso tem na efetiva e consistente, a palavra-chave aqui é consistente, melhoria de aspectos da vida individual de cada um. Ele tem, inclusivamente, aqui um esquema muito interessante no livro que eu vou descrever verbalmente. Tudo começa da motivação. A motivação, no início, pode ser fraca, mas se a motivação levar à formação de algum tipo de hábito, e se esse hábito aumentar a produtividade, então vai haver uma rentabilidade. Podemos substituir rentabilidade por reforço ou recompensa. E isso vai acentuar a motivação seguinte. E é um ciclo. Portanto, ele dá aqui alguns exemplos. Vamos dar o exemplo clássico da pessoa que foi instruída pelo seu médico, pelo seu profissional de saúde assistente, que tinha que passar a realizar X horas de exercício físico por dia de um determinado tipo e que era melhor ir a um sítio fazê-lo. E essa pessoa tem resistência a fazê-lo. É mais importante aqui a pessoa dividir as coisas por tarefas. Precisa de fazer o quê? Primeiro precisa de preparar o equipamento que tem que levar, as roupas, o equipamento, etc. Depois tem que sair de casa e fazer o percurso. Depois tem que entrar e registar-se. Depois tem que realizar as tarefas do exercício físico naquele sítio. Depois tem que voltar a casa. Então, vamos melhorar cada uma das etapas. O que é que se pode fazer para se tornar aquilo mais fluido, mais fácil, mais corriqueiro? O que é que se pode fazer para tornar aquilo um hábito? E depois da primeira vez que se tenta, se calhar só se consegue arranjar e sair de casa e chegar à porta. E tem resistência, tem eventualmente até nervosismo ou ansiedade de entrar. Mas pelo menos foi até à porta. Não é porque não sabe se vai conseguir terminar que não começa. E isto é extremamente importante. Não é por não saber se consegue fazer que não começa. Começa na mesma. Porque começar é uma etapa. Ir até lá é outra etapa. Depois entrar e fazer as coisas é outra etapa. Ver cada etapa como um processo que se pode melhorar ou o que é que se pode melhorar em cada etapa. Again, muito mais haveria a dizer sobre Kaizen. Mas eu aqui estou a tentar repassar os títulos, pelo menos da primeira metade deste livro. O hábito número 3, cuidar dos detalhes. Vocês verão muito facilmente este hábito em ação quando estão no Japão. A maneira como a comida é apresentada em pequenas porções, delicadamente colocadas em várias tacinhas de cerâmica, atraentes ao olhar através das suas formas e das suas cores. Os detalhes da decoração dos sítios, quando é primavera, vocês entram em qualquer sítio, um posto dos correios, uma instituição bancária, uma escola, até uma loja. Vocês passam numa rua de comércio local e vocês vão ver decorações de flores, mesmo que sejam flores artificiais e aquele sítio não seja propriamente um sítio com capacidade de ter flores naturais, mas vocês vão ver a decoração alusiva à sazonalidade. E no outono a mesma coisa, vocês vão ver decoração alusiva à sazonalidade, às festividades presentes. Há uma preocupação de que todos os cantos e recantos que o olhar pode percorrer sejam aprazíveis, induzam no observador a sensação de estar confortável, estar a ser mimado por aquilo que está a ver.
Esta atenção aos detalhes faz com que a pessoa sinta as emoções de ser bem recebido que os outros colocaram naquele esforço em particular. Então, a arte de bem receber, que no Japão tem, aliás, um nome, omotenashi, a arte de bem receber transmite-se através da energia que é colocada nestas pequenas tarefas, nestes pequenos cuidados, mas que todos juntos vão fazer com que a pessoa que está naquele espaço ou que vê aquelas coisas se sinta bem. Esta coisa do não sei porquê, mas parece que é tudo tão fácil, parece que é tudo tão conveniente no Japão. E depois, quando vamos para outros países, parece que é tudo tão mais insípido, que é uma expressão muito típica das pessoas que vivem muitos anos no Japão, mesmo que não sejam japoneses de nascimento. É por causa disto. É porque o cuidado dos pormenores, mais até o ter a noção de que os pormenores não são insignificantes, de que os pormenores, todos juntos, são muitíssimo significantes. Às vezes são mais significantes do que aquilo que não são os pormenores, porque podem transformar totalmente a atitude de uma pessoa, a receptividade de uma pessoa. Não vou alongar nos exemplos que o autor dá mais neste ponto, vamos falar do hábito número 4. Deixar de perder tempo em inutilidades. Ok. Guilty as charged. Toda a gente é culpada disto. Toda a gente sabe que numa ou mais ocasiões já deu por si a perder tempo com inutilidades. Mas por que é importante fazermos de não perder tempo com inutilidades um hábito? O que é perder tempo com inutilidades? É não ver, não ter a consciência presente de que o tempo é absolutamente precioso. Aliás, é o bem mais precioso. E não é um bem, não é material. Mas o tempo é o mais precioso de tudo. Porque a única coisa que o ser humano tem, e que paradoxalmente não tem, é vida. Ou seja, é tempo. E a cada minuto que passa, ele é irrepetível e não volta mais. Em vez de ficar agarrado à catástrofe do tempo que passa, a cultura japonesa desenvolveu este conceito, esta percepção da preciosidade do tempo que passa. E isso é transversal. Por exemplo, se vocês forem realizar uma formação de cerimónia do chá do Japão, Sado, uma das primeiras coisas que vos vão dizer é que cada encontro de chá, cada Sado, é Ichigo Ichie, uma ocasião no tempo, um encontro no tempo, um momento irrepetível. E esta ideia de que o momento é irrepetível, que o tempo é o mais precioso, transforma o foco e dá uma extrema importância, no bom sentido, àquilo ao qual se dedicam durante o pouco tempo de vida que têm. Este breve sopro de passagem de uma vida humana no planeta. Então, não perder tempo com inutilidades é tão somente trazer à consciência em todos os momentos a preciosidade do tempo. E depois torna-se natural que uma pessoa se interesse mais por coisas que não são perder tempo. E isso vai reestruturar muitas coisas da vida de uma pessoa, inclusivamente as relações interpessoais, as escolhas da ocupação profissional e assim por diante. Vamos ao hábito número 5. Busca e encontra o belo em tudo. Busca e encontra o belo em tudo. O que é o belo? É uma grande questão, chama-se estética, é toda uma disciplina da filosofia que não me cabe aqui em 5 minutos que vou ter que falar disto. Estar a falar de tudo. Mas basicamente, a estética ocupa-se dos conceitos de belo em determinada estrutura de pensamento filosófico, ou determinada sociedade, ou determinado conceito ou contexto. O belo é, portanto, variável. O belo é socialmente construído, o belo transforma-se ao longo da história, entre grupos sociais e mesmo ao longo da vida do indivíduo. Portanto, o belo não existe por si. O belo pode ser encontrado e desencontrado.
Encontrar o belo está no sujeito. É uma capacidade do sujeito. E, portanto, o sujeito pode ter o prazer de encontrar o belo em múltiplas coisas. Inclusivamente, se o sujeito não encontra o belo em si ou no mundo fora de si, ele pode reestruturar essa realidade. Reparem, procurar encontrar o belo em tudo reestrutura a vossa realidade. De tal maneira que um dia, depois de praticarem muito esse exercício, vão passar a ver beleza em vós mesmos e nos outros. E mesmo em qualquer coisa. Mesmo aquilo que antes vos parecia, eu não diria só feio, mas talvez até grotesco ou indesejável. A cultura japonesa tem um conceito fenomenal que é o wabi-sabi, que merece todo um outro podcast. Mas reparem, quando o conceito de wabi-sabi começou a emergir no Japão, a história dele é mais ou menos assim, era precisamente encontrar belo naquilo que é abjeto, naquilo que alguém, de uma maneira quase visceral, sente repulsa. Aquilo que está desfeito, apodrecido, a caminhar para a sua dissolução natural. Uma cabana a cair de podre numa floresta, uma taça de cerâmica que foi feita de modo tão tosco que quase nem se percebe se é uma taça ou um objeto de barro que tem que ser deitado no lixo. As roupas de um ermita que vive com as mesmas roupas há 50 anos. Panorama de um tronco de árvore a apodrecer com cogumelos. Esse tipo de imagens mentais. Vocês veriam naturalmente beleza, e mais até do que beleza, sublime, nesses contextos? O autor nos está aqui a propor é que nós consideremos esse conceito de, mesmo no rústico, mesmo no inacabado, mesmo no tosco, mesmo no enferrujado, mesmo naquilo que parece estar a causar-nos emoções contrárias à busca do prazer, mesmo nisso encontrarmos beleza. E que isso vai ser absolutamente transformativo quando for tornado um hábito para a estrutura da nossa realidade e para o nosso prazer em viver no mundo. Hábito número 6, e acho que neste podcast só posso ficar por aqui. O hábito número 6, ter um propósito. Propósito, não finalidade ou fim. Porque ter um propósito é caminhar para lá. Não é pelo fim em si mesmo. É pelo caminho de procurar constantemente o seu propósito, a sua razão de existir. A cultura japonesa tem um conceito que é o conceito de Ikigai. Já dei formação em Ikigai, dou formações em Ikigai. Quando eu digo já dei, estou a dizer dei recentemente por via do projeto cultural e pedagógico Japão em Portugal e dou frequentemente, quer a privados ou a empresas. O Ikigai, apesar de poder ser explorado num workshop de uma única ocasião, por exemplo, um workshop de uma tarde ou de um dia, mas é melhor dado em contexto de conceitos mais latos de estudos japoneses. Em todo o caso, é extremamente desafiante. E mais ainda quando aparece aqui numa lista de hábitos a instituir na vida de uma pessoa. Porque isto não é encontrar-se uma vez e está encontrado. Como se fosse fácil, não é? Não. Isto é um hábito. É uma busca contínua, é uma procura. Ikigai é um conceito que está no centro, visualizem-no no centro de um conjunto de círculos concêntricos e intersetantes também. Então, no mesmo círculo existe aquilo que uma pessoa ama fazer. Noutro círculo existe o que o mundo precisa, aquilo que é necessário no mundo. Portanto, já exige que uma pessoa se tenha dedicado a conhecer o mundo fora de si, o mundo real, nos seus dramas, nas suas necessidades, nas suas urgências.
cultivar a compaixão para perceber o que é que esse mundo necessita. No outro círculo existe aquilo pelo qual essa pessoa pode receber recompensa. Essa recompensa pode ser pagamento pelos seus serviços, pode ser recompensa porque alarga o seu círculo de contactos, o que lhe vai permitir ter mais oportunidades. Algum tipo de recompensa. Não negligenciamos a recompensa. As culturas latinas, particularmente as culturas judaico-cristãs da Europa do Sul, veem a recompensa como uma espécie de concessão demoníaca e levam a história dos vendilhões do templo na Bíblia aos seus extremos, de achar que tudo o que está envolvido com recompensa, pagamento ou dinheiro é nefasto ou prejudicial. Mas a realidade material do corpo e do indivíduo faz parte da existência. A segurança de uma habitação e de nutrição faz parte de trazer ao indivíduo as condições mínimas para que o indivíduo possa exercer o seu papel no mundo e ter dignidade. E, portanto, não está retirado aqui deste conceito, mesmo sendo ele um conceito ideal. Falei do círculo do que amas, do círculo do que necessita o mundo, do círculo daquilo pelo qual te podem dar recompensa. E há um outro círculo, o círculo de aquilo que és bom a fazer. Aquilo que és bom a fazer não se descobre de um dia para o outro, descobre-se falhando. O que está aqui oculto deste círculo é muita, mas muita pata na poça. Tem que se fazer e falhar para aprender aquilo em que não se é bom e tentar outra coisa até descobrir aquilo em que se é bom. Estes círculos vão intersetar-se em várias dimensões. O círculo daquilo que amas vai intersetar-se com o círculo daquilo que o mundo necessita. Dessa interseção vai sair aquilo que é a missão. Reparem, a missão de uma pessoa é ao mesmo tempo o que a pessoa ama fazer e aquilo que o mundo necessita. O círculo do que amas vai intersetar-se com o círculo daquilo que és bom a fazer. E daí vai sair a paixão. Aquilo que é a paixão de uma pessoa. A missão de uma pessoa e a paixão de uma pessoa não são exatamente a mesma coisa. E nenhuma delas são coisas que tenham a dimensão daquilo que te pode dar recompensa. Portanto, são coisas um bocadinho mais voláteis e que podem não ser muito consistentes ao longo da vida. Mas elas podem constituir os primórdios ou uma das dimensões do que será o Ikigai. Tem que haver paixão e tem que haver missão naquilo que será o Ikigai de uma pessoa. O círculo daquilo pelo qual te podem dar recompensa vai se cruzar, sobrepor ao círculo com o que o mundo necessita. E daí vai sair a vocação. Por isso se diz muitas vezes que ser médico é uma vocação, ser professor é uma vocação. Reparem, estão a utilizar profissões, coisas pelas quais as pessoas são pagas. Infelizmente, não como deveriam. Mas que são, em princípio, profissões. O círculo daquilo pelo qual te podem dar recompensa cruza-se com o círculo do que és bom a fazer e surge daí a profissão. Então, profissão e vocação não são a mesma coisa, embora algumas profissões também possam ser vocações. E estas são as dimensões que estão mais arraigadas, digamos que ao mundo material. E a vocação, a profissão, a paixão e a missão vão se intersetar todas umas com as outras em Ikigai. Então, Ikigai está tão no centro que só pode ser descoberto se todas estas dimensões do ser humano forem exploradas ao longo da sua vida. E quando o autor nos diz que fazer de Ikigai ou de buscar o propósito é um hábito, ou ele propõe que seja um hábito, o que ele nos está a dizer é que nenhuma destas dimensões é estanque. E ao longo da vida nós estamos constantemente a evoluir e a transformar-nos, já para não falar de que o contexto da humanidade e da civilização está constantemente a tirar-nos desafios. E temos que lidar com eles. Mas procurar o Ikigai é um fim em si mesmo. Este livro tem 25 hábitos japoneses para viver melhor e eu só falei de 6. Se vocês quiserem saber mais sobre os outros hábitos e sobre as minhas reflexões acerca deles,
Comentem. Se ouvirem isto no podcast do SoundCloud, podem comentar aqui ou podem contactar-me nas redes sociais, Inês Carvalho Matos. Se estiverem a ver isto no YouTube, podem contactar e comentar. E eu espero por vocês no próximo podcast.